Jesus, nos auxilie na reflexão do tema de hoje, indissolubilidade do casamento e o divórcio. No Livro dos Espíritos, nas questões 695 e 696, há o ensinamento de que o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, e o efeito de sua abolição seria o retorno à vida dos animais. Pois, por que o casamento representa um ato de progresso para a humanidade? Para responder, precisamos retornar ao estado primitivo da humanidade, onde não havia uniões constantes. Os seres se encontravam apenas para cumprimento instintivo de reprodução com vistas ao melhoramento e à perpetuação das espécies. A humanidade avançou em intelectualidade, e tal progresso refletiu nas uniões conjugais, que passaram a ser constantes e formaram-se os pequenos agrupamentos de pessoas, dando origem aos primeiros núcleos familiares, com a função não apenas reprodutiva, mas também pela conservação da sobrevivência. Porque a união de seres em famílias, tribos ou clãs, naturalmente trouxe vantagens nos atos da caça e da defesa. Após, conforme nosso progresso moral, passamos a nos unir, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de mútua afeição. E esta afetividade estendida aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Porque a união conjugal, ao lado da lei divina material, como dissemos, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Assim, de certo que a união conjugal é de origem divina, pois opera a renovação dos seres e a afeição mútua entre familiares pautadas pelo respeito. Mas, nas questões práticas e de ordem do dia, as uniões conjugais se dão por orgulho, vaidade e desejos materiais, não levando em conta da necessidade de sentimento mútuo de amor. Em algumas situações, a falta do respeito à individualidade do companheiro ou companheira formam-se amarras, a princípio passivas, com consequências em frustrações e desequilíbrios emocionais, e, em certos casos, estendendo-se aos demais membros da família. Comumente, verifica-se no ato de planejar a união, uma pessoa utiliza como parâmetro para a escolha algum critério ou situação que é melhor para si, e esquecendo de se perguntar: este critério é o melhor para o outro? Mediante a negação de que o outro é uma individualidade e que necessita buscar soluções para conflitos íntimos, e que, resguardado pelo livre-arbítrio, em alguns casos não quer compartilhar tais conflitos. E, por sua vez, a outra parte, por impulso egoísta, se vê tomado pela crise de ciúme, em alguns casos levando até mesmo à consequente violência física. Disso resulta, frequentemente, que a união é apenas por força da lei humana, por si mesma se separa, e que o juramento, às vezes pronunciado ao pé de um altar ou diante de um juiz de paz, se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas perante as leis divinas. Assim, quanto à indissolubilidade do casamento, se faz necessário perguntar: se é mais humano
mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos ou restituir-lhes a liberdade? Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares? O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. E só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Por fim, o casamento é um mecanismo, como vimos, não só de cumprimento de lei reprodutiva, mas também de avanço moral, individual e coletivo, já que na união conjugal surge uma família. E família é o núcleo de educação onde convivem espíritos afins e também aqueles com diferentes comportamentos e experiências entre si. E esta diversidade vem ao nosso auxílio, porque, em meio das complicações da convivência, quando nos desarmamos e imbuídos de boa vontade, reflete em conhecimento do outro e de nós mesmos, além de nos preparar para o convívio em sociedade. É claro que para atingir este objetivo, nas uniões necessitam existir o amor representado pelo comprometimento e pelo respeito mútuo. Fiquem em paz.